RU 110 3478. Sou do Polo de Novo Hamburgo, né, da Uninter, e estou aqui para apresentar o meu estágio, né, no formato de extensão, diferentes contextos, né, de pedagogia, que é o estágio obrigatório. Ao todo são, se eu não me engano, tá 8, 9 slides que eu vou apresentar. Os iniciais são sobre os diferentes campos de atuação do pedagogo, né? Quais as áreas que o pedagogo poderá atuar fora da sala de aula. E depois de todas essas áreas que eu estudei para apresentar o conteúdo, eu vou explanar um pouquinho mais sobre a pedagogia hospitalar, que foi a área que mais me chamou a atenção. Então, né, a palavra pedagogia, né, ela tem origem grega. E esse era o pedagogo, né, era na verdade o trabalho do escravo, né, que era encarregado de dar a formação, né, também dar a formação intelectual e cultural. Então, né, assim sendo a pedagogia já desde os primórdios, ela está ligada ao ato da condução do saber, né? E até hoje a preocupação da pedagogia é encontrar as formas de levar um indivíduo ao conhecimento. Deixa eu só tirar da tela aqui. A Grécia clássica, né, ela pode ser considerada o berço da pedagogia, pois foi, né, na Grécia que tem o começo das primeiras ideias acerca da atuação pedagógica, né, ponderações que vão influenciar ainda por muitos anos a educação e a cultura ocidental, né, surgida no século XVII. Ela teve como um dos principais iniciadores o monge João Comênio, né, Amós Comênios, que foi o criador da didática moderna e um dos maiores educadores do século XVII. Os propósitos pedagógicos, né, de Comênios, eles enfatizavam a necessidade da interdisciplinaridade, a afetividade do educador, né, com interações educacionais entre família e escola, desenvolvimento de raciocínio lógico, do espírito científico, né, e a constituição do homem religioso, social, político, racional, afetivo, moral. Então, no caso, seria o indivíduo todo em si, né, globalizado. A grande didacta, que é, sem dúvida, né, a obra, sem sombra de dúvida, a obra-prima do Comênios, né, o maior tributo para o pensamento educacional, porque ela apresenta características capitais, né, da instituição da escola moderna. Então, voltando, né, para o slide, a pedagogia é a ciência ou disciplina, né, cujo o objetivo é a reflexão, classificação, sistematização e análise do processo educativo. E os profissionais, né, os pedagogos, eles têm como o principal desafio para a sua formação. É só para apresentar, porque ela quer aparecer, tá, gente? Essa daqui é minha filha, uma das minhas maiores incentivadoras a estar me formando. Tá bem agora? A mãe vai continuar, tá? Voltando, né? Um dos principais desafios de nós, profissionais da área da pedagogia, é nós estarmos em constante formação, em constante busca, né, de novos estudos, novos conhecimentos, novas tecnologias, né, para que a gente tenha capacidade e a habilidade de desenvolver práticas pedagógicas competentes, né? Hoje nós temos a possibilidade cada vez mais da gente buscar esse aprimoramento dos nossos conhecimentos, né, aumentando a nossa competência, e com isso os únicos privilegiados, claro que além de nós, porque eu sempre falo que podem tirar tudo que a gente tem menos o conhecimento que a gente adquire,
né? Além de nós, serão os alunos com os quais nós viermos a trabalhar, né, que eles também vão ser extremamente beneficiados, né, com essa nossa prática constante de formação e busca no conhecimento. Por quê? Porque eles vão estar diante de um professor, diante de um pedagogo, de um profissional bem preparado, né, para poder auxiliar, para poder transmitir o conhecimento, né, o processo pedagógico de aprendizagem de uma forma global, não só a parte didática, a parte pedagógica, mas no indivíduo como um todo. Então, né, o pedagogo, ele é um profissional preparado, né, para atuar a favor, né, do pleno desenvolvimento do ser humano, considerando, né, as diversas culturas, a forma de aprendizagem desse indivíduo, porque uma coisa que eu sempre percebi, né, ao longo do tempo, desde a época que eu era estudante, que um professor ele pode dar a sua matéria, né, ensinar, fazer toda a parte, né, teórica, prática para 20 alunos, né? Vou citar um exemplo assim de 20 alunos numa sala e ele vai fazer, né, a transmissão do conhecimento, vai aplicar a matéria, só que esses 20 alunos, eles vão entender de forma diferente, né? A aprendizagem para alguns não é igual para outros. Por quê? Porque cada indivíduo é único, né? Então, a preocupação do pedagogo como um profissional também, além da formação intelectual, né, do indivíduo, também deve se preocupar com a forma emocional, né? Porque cada aluno, cada indivíduo que o qual o profissional, o pedagogo, o professor pedagogo, ele vai interagir, tem uma realidade, tem uma crença, né, tem o seu costume, então é diferente a forma como esse indivíduo vai assimilar, né, o conteúdo, e por isso que a nossa preocupação como profissional, falo novamente, né, em constante formação, bem preparada, a gente tem que ter um olhar acerca, né, do indivíduo na sua totalidade, além da parte pedagógica. Então é por isso que hoje, né, com um mercado de trabalho amplo, mesmo nós estando. É pra você. Obrigada, amor. Ganhei uma cartinha. Linda. Eu e tu de mão dada. Olha, gente. Vou ter que fazer. Desculpa, né? Tá atrapalhando meu estágio, mas tá valendo. Voltando, né? No mercado de trabalho, mesmo que ainda nós estamos, né, numa pandemia, a situação do nosso país está, do meu ponto de vista, não estou falando de forma política, mas está complicado. Mesmo assim, ainda há oportunidades, há um leque, né, que se amplia numa sociedade que ela está se transformando rapidamente, cada vez mais globalizada, né? A constância, as informações vindo assim de formas ilimitadas. Então, o campo de atuação do pedagogo, ele só se amplia. Até pelo fato de que quando nós falamos no pedagogo, errei o slide, desculpa. Quando nós falamos no pedagogo, a gente só vê ele como um profissional habilitado para trabalhar dentro da sala de aula e principalmente com educação infantil, né? Mas nós vamos ver assim umas pinceladas de que não é só isso. Bom, em relação a pedagogos, eu trouxe agora nesse slide, né, alguns dos principais pensadores que influenciaram a pedagogia, né, que são pessoas também conhecidas como os autores da pedagogia. E entre todos eles, né, independente da ideologia, um que mais se destaca para nós é o Paulo Freire, né, que ele é avaliado como um dos pensadores mais extraordinários, né, da história da pedagogia, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica, né, que de acordo com ele todo ato cultural é pedagógico e todo ato pedagógico é cultural. Afirma que a educação popular é tudo o que se aprende informalmente, ou seja, né, fora dos muros
das instituições educacionais, fora dos muros da escola, da sala de aula, né? E para ele a educação popular é a educação das massas populares, né? Então, nesse caso, a pedagogia ela vem como uma ciência, uma disciplina cujo objetivo é a reflexão, a classificação, a sistematização, a análise, né, do processo educativo. E como já foi falado, né, os profissionais dessa área devem estar sempre atualizados, né, aumentando as competências, né? E aí, conforme eu já tinha falado, que além dos alunos, nós também, como profissionais, a gente vai sair beneficiado, porque conhecimento, né, nunca é demais. E agora, o século XXI, né, o século de conhecimento, é um século que exige métodos e atitudes empreendedoras, né, na área da educação, já que a gente está vivendo num mundo tecnológico que é imprescindível, né, desenvolver assim novas competências para ensinar, pois a exigência, né, de um mundo tem compassos apressados, né, de transformações. E um professor, o profissional de pedagogia é aquele que ele vai abdicar, né, das posturas tradicionais e adquirir competências permeadas a diversas linguagens, né, num contexto cultural, tecnológico que ultrapassa esses muros da escola, né, que até então o pedagogo é visto somente como um profissional capaz e de atuação somente dentro de uma sala de aula, né? E é um profissional que tem a capacidade de buscar formulação de perguntas que possam desencadear, né, os processos de criatividade de maneira a executar, né, em parceria com alunos ou com os indivíduos, né, nos outros ambientes que nós vamos ver, no qual o pedagogo pode atuar o processo de criatividade, com materiais, com métodos, né, contextualizados, com métodos flexibilizados, enfim, né, utilizando métodos eficientes para a aprendizagem. Ele precisa estimular o indivíduo com o qual, né, ele está trabalhando a se autoconhecer, a ter visão de novas oportunidades, até porque a escola, eles não ressaltam muito, né, essa parte do indivíduo na sua totalidade, né? Ele é visto somente como um aluno, vamos lá, abre a cabeça, é isso a matéria, né? Faz a avaliação daquilo ali e deu. E nisso, na verdade, ele não precisa mudar, né? O pedagogo atuando dentro da sala, vamos falar nesse sentido, ele não precisa mudar o conteúdo programático, mas ele precisa usar uma metodologia que privilegie, né, esse aprendizado. Ele é um organizador de ideias, ele não dá as respostas, né? Porque eu sempre escutei que alguém empreendedor é alguém que vai atrás, né, que busca a sua própria resposta. E a gente precisa motivar o aluno, seja o pedagogo trabalhando dentro da sala de aula ou fora, nos próximos ambientes, ele a constituir, né, a sua bagagem, né, de conhecimento, de aprendizagem e o projeto de vida. Aqui, como a gente já, né, eu mencionei assim que eu vou falando, há muitos desafios, né, para a formação e o aperfeiçoamento do pedagogo, né, e com isso inúmeras oportunidades elas vão surgir para esse profissional. Quando a gente menciona pedagogo, né, geralmente a gente imagina que a atuação desse profissional é somente em sala de aula, mas o que poucos sabem é que nós também podemos atuar em espaços não escolares, né? Então, a nossa verdade, nós somos um profissional que também podemos apoiar a sociedade fora das paredes de uma sala de aula. E é isso que a gente vai começar a ver, assim, pinceladas, né? Para não ficar muito estendido e não ficar muito cansativo, né? Sobre o assunto. Então, deixa eu só botar, acho que a câmera um pouquinho para cá para não atrapalhar, desculpa. Áreas de atuação do pedagogo, fora da sala de aula, eu mencionei 10, de repente pode ter mais, tá? Fora da sala, mas também pode ter no ambiente escolar, como a gente vai ver, né? Que é a gestão escolar,
Não sei o que aconteceu com o meu celular, que simplesmente fechou tudo. Bom, não vou fazer o vídeo de novo, porque vai ficar cansativo pra mim. Já é a terceira vez que eu tô gravando esse mesmo vídeo, que sempre tá dando alguma coisa. Então, né, falando sobre as diferentes áreas de atuação do pedagogo, né, fora da sala de aula, embora, né, ele possa atuar dentro do ambiente escolar, tá? Eu coloquei 10 aqui e como eu falei antes, né, vai ficar no vídeo anterior, o que mais, de todos, o que mais me chamou a atenção foi a pedagogia hospitalar, que daqui a pouco eu vou dar uma pincelada também sobre isso, tá? Então, as áreas: gestão escolar, pedagogia hospitalar, a pedagogia empresarial, agências. Pode pegar, filha. Pode pegar, não precisa. Ou espaços, né, de turismo, a orientação educacional, supervisão escolar, núcleos, né, de educação à distância, as EADs, a edição de livros didáticos, organizações não governamentais e a carreira acadêmica. Né? Essas são algumas das áreas de atuação do pedagogo fora da sala de aula, e eu vou dizer que realmente eu, mesmo sendo, né, uma graduanda de pedagogia, não sabia que a gente poderia atuar e o que nós faríamos nessas áreas. Tá? Então, eu espero que vocês gostem, se interessem pelo conteúdo, né? Eu preciso dos acessos para o meu estágio obrigatório, que daqui a 2 meses, Deus abençoe, eu tô me formando. Então, vejo na aula 2. Até logo, tá?